Pessoal, eu cheguei da rua, aí eu vim, vou tomar um café aqui, aí resolvi que compartilhar com vocês, né, uma coisa que há 5 anos, acho que mais ou menos há 5 anos, quando a minha mãe faleceu, uma experiência que eu tive com Deus, uma das, né, porque eu já tive várias. Resolvi compartilhar aqui porque eu acho válido, sabe? Às vezes, aqui não é querer assim para quem não acredita em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que parece que é Deus dando uma prova pra gente, né? Não que eu precisasse disso, porque eu vou contar para vocês a história. Não é como prova, sabe? Parece que é mostrar assim, eu estou próximo a você, né? Eu senti assim. E senti assim, Deus se revelando mesmo, né? Tipo assim, eu sei até seus pensamentos. Não precisa de falar. Eu assim fiquei, na época, eu contei isso para poucas pessoas, porque eu sou mesmo de contar para poucas pessoas. Às vezes eu guardo para mim mesmo. Contei assim para meu marido. Na verdade, eu só contei isso pro meu marido, né? Então, guardei pra mim. Eu falei assim, eu vou compartilhar com o pessoal aqui, porque eu acho que é uma coisa importante, sabe? Principalmente para aquelas pessoas que às vezes estão ali passando momentos difíceis, e para quem acredita que em Deus ou acredita que tem uma força maior, para ter fé e não deixar a peteca cair, sabe? Não deixar a tristeza às vezes tomar conta, e a gente saber que sempre, né, tem Deus do nosso lado. E Deus, ele sabe até nossos pensamentos, gente. Eu fiquei assim, porque você falar assim, eu acredito em Deus, mas quando acontece alguma coisa e você vê a presença de Deus, vê a ação de Deus, é uma coisa inexplicável. Só quem passa, né, ou já passou, é que sabe falar. Então, igual eu tô falando, há 5 anos atrás, acho que é 5 anos, gente, eu não costumo gravar muito assim, sabe? Data que acontece as coisas, principalmente coisa ruim, sabe? Eu costumo esquecer. A minha mãe estava em estado terminal, né? De câncer. Então, assim, ela estava fazendo só paliativo, né? Mas ela ainda estava naquela fase que a cabeça dela ainda estava boa. Porque os medicamentos que eles vão, né, para dor, essas coisas, vai deixando a pessoa, né, com a mente ruim, e por final a pessoa já não está em si mais, né? Então, assim, esse foi o caso. Mas enquanto ela estava conversando, aí, né, tudo legal assim, na medida do possível, né, tudo assim, com a mente boa, a gente fazia trocas, né, no hospital. Aqui na minha cidade tem um hospital e é referência, né, oncológico. Então, assim, é um hospital grande. E aí minha mãe fazia né, foi ficar lá. Ela não chegou nem a fazer tratamento, porque não tinha mais como fazer o tratamento na época. E ela já tinha tratado um câncer há 24 anos atrás, mas aí retornou e tudo, e quando veio, né, pra não ter jeito. Então, ela só nos paliativos. Mas a minha mãe, a minha mãe teve, assim, ela, por último, né, ela frequentava a igreja católica. Então, na igreja católica tem, né, o pessoal que vai nos hospitais, né, vão fazer oração e tudo. E até assim, tinha momentos que eu via, eles de repente chegam, né, pede permissão se pode fazer oração nos quartos e tudo. Aí a gente sempre via passando. E eu acho que a minha mãe já tinha visto, né, que eles iam. E um dia, no dia que eu estava, porque a gente trocava, né, os horários, eu e meus irmãos, a gente fazia as trocas de horário, né, para cada um ia rendendo o outro, né. Então, assim, aí teve um dia no meu horário que eu sempre fui, assim, a que mais conversei com a minha mãe, né, a que mais convivia com ela. Os outros conviviam, mas eu, assim, era aquela que mais... Vocês devem ter aquele filho aí, né, que mais, assim...
mais conversa, mais tá ali, sabe? Eu era até demais. Ai. Aí ela comentou comigo que tinha vontade, né? De que eles fossem lá fazer uma oração para ela antes dela falecer. A minha mãe estava totalmente consciente da situação dela, né? Claro que a pessoa, quando mesmo no estado assim, mas ela não perde aquela esperança, né? Mas ela sabia de toda a situação, que a minha mãe nunca foi daquelas assim que a gente teve que esconder dela, sabe? Ela sempre quis saber de tudo e ela sabia. E fazia questão de saber. Eu também sou assim, eu não gosto que me escondem nada, sabe? Gosto de saber da minha real situação, e pode ser a pior que for, mas eu gosto de saber sempre a verdade. Então, assim, aí ela foi e comentou isso comigo. Aí tá. Aí eu fiquei matutando aquilo, sabe? Falei, gente, como é que eu vou fazer? Porque tem que marcar, né? Tem que ir na igreja, marcar para as pessoas irem, né? Assim, ir diretamente naquele quarto, né? Tem que ter uma marcação. Aí, se a pessoa fizer questão, porque nem todo mundo é católico, né, gente? Então tem pessoas que nem gostam, né? Às vezes eles pedem a permissão, tem gente que às vezes deixa por educação, tem outros que nem sempre, cada um, né, é de um jeito e a gente respeita, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, aí um dia eu vim fazer, fiz a troca e vim para casa e eu fazia minhas coisas nesses intervalos, né? Lavava a roupa e lavava a roupa dela também. Assim, minha irmã também lavava. A gente, né, era um ajudando o outro. Então, aí às vezes porque eu moro na parte de cima, né? Então eu pegava as roupas, trazia para minha casa e lavava, que era mais fácil, que estava na minha casa mesmo. Ali eu ia adiantando minhas coisas também, porque eu não deixei de trabalhar nem nada, né? Eu mexo com salgado e tudo e fazia. E era bem apertado, aquela correria e tudo, mas eu tentando dar conta, né? Porque é aquele negócio, né, gente? A doença vem, mas você não pode parar a vida, né? Aí então, um dia eu aqui no meu tanque, bem lavando as roupas dela, né? Aquelas roupas que... roupa de cama, uma toalha, né? Porque gastava muito, né? Que o tipo da doença que ela teve, né? Sujava-se muita roupa, então... Aí eu trouxe para lavar e tô ali lavando no tanque, ali esfregando. Olha só como é que Deus é, gente. Eu não vou falar assim para quem não acredita, por quê? Porque aqui eu não quero mudar ninguém. Eu sou uma pessoa que eu respeito qualquer um. Se a pessoa que não acredita em nada. Então, assim, eu tô contando a minha experiência com Deus, né? Eu sempre acreditei em Deus e Deus me deu essa... Eu vejo assim como prova, né? Que eu nem precisava disso. Mas... Aí eu lavando ali, sozinha. Aí tô lavando e pensando nisso. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho que entrar em contato, né? Lá na igreja, pra ver se eles vão lá. E vão lá no quarto, né? Que a minha mãe tá. Mas com quem que eu falo isso? Porque eu há muitos anos eu não frequento mais a igreja católica. Eu sou batizada católica, mas não frequento a igreja católica. E... Aí eu pensando em pessoas, né? E eu tenho pessoas conhecidas, né? Que fazem parte lá da igreja, né? De lá de dentro da igreja, que eu falei, vou ligar para fulano para ver se fulano entra em contato para marcar. Aí tá. Mas eu sem falar, porque eu tava aqui sozinha. Eu pensando, isso tudo que eu tô falando aqui, eu tava pensando. Aí eu falei assim, gente, porque né, eu não sei a hora que a minha mãe pode partir, né? A situação que ela estava, podia ir a qualquer momento, né? Então, assim, era uma coisa que a gente já estava esperando, só por um milagre mesmo. Então, assim, e fiquei com aquilo, preocupada até, né? Falei, eu tenho que ver isso o mais rápido possível. E aí passou, tá? Fui fazer minhas coisas, lavei a roupa, botei no varal, vim, adiantei minhas coisas. Só sei, gente, que no horário depois, mais tarde, que eu fui render, né? Nem lembro quem estava lá no dia, já tem um tempo já, né? Só sei que foi na parte da tarde, eu acho que foi, não sei se foi, acho que foi no outro dia. Gente, quando eu pisei no quarto para trocar com quem estava lá, quando eu pisei no quarto, até uma pessoa que estava lá com a minha mãe nessa hora, agora eu tô lembrando, uma pessoa que estava lá na hora, é até evangélica, né? Era até evangélica, uma pessoa que estava com ela lá, fazendo, né, a companhia para ela.
Quando eu pisei no quarto, o pessoal da igreja entrou, já cantando. O pessoal já entrou cantando, sabe? Gente, aqui no meu coração, sabe quando você fala assim, meu Deus, o Senhor adivinhou até meu pensamento. Realmente Deus escuta seus pensamentos. Gente, é tão nítida assim a presença, sabe, de Deus. Aí eu agradeci em silêncio, né? Não falei nada. Aquilo eu ali, sabe, com aquilo acontecendo ali, só eu, né? E não falei pra ninguém. Aí eles entraram, né, cantando, aí pararam, né? E perguntaram se podia fazer uma oração e tudo. Aí eu ainda até falei com a moça, falei, ó, eu ia mesmo atrás de vocês, né? Porque minha mãe queria que vocês passassem aqui para fazer uma oração para ela, né? E tudo. E aí aquilo ficou, sabe? Aí depois passou, eles foram embora e tudo. Eu nem lembro se eu contei isso para minha mãe, sabe, gente? Eu fiquei com aquilo assim, com aquela emoção no meu coração, sabe? É muito emocionante, gente, quando você vê a presença de Deus assim, e parece que ele fala aquilo só com você, sabe? Porque não tinha ninguém aqui para me contar na hora, e eu não falei nada, eu tava ali lavando aquela roupa em silêncio, só com aqueles pensamentos, né, preocupada, que eu tinha que dar jeito naquilo para entrar em contato. Então, assim, gente, para quem tá aí passando algum momento difícil, alguma situação difícil, seja qual situação for, acredite, Deus sempre está perto de você. Mesmo às vezes você até estando afastado dele. Mas, porque às vezes você acha, né, não mereço, né, que Deus esteja tão próximo de mim. Mas é só você se conectar. Eu, particularmente, acho que eu nem mereço tanto, sabe? Mas Deus ali se mostrou presente, ele se mostrou junto comigo, sabe? E sempre às vezes me carregando até no colo, igual mesmo aquela mensagem fala, né? Então assim, ele sabe os seus pensamentos, ele sabe, não precisa de você às vezes falar muito, porque só você tendo no seu coração aquilo que você quer, aquilo que você precisa, sabe? Aquilo que vai ser bom pra você, porque às vezes também a gente quer coisas que nem vai ser bom pra gente, né? Então assim, eu na verdade nem tinha pedido nada para Deus. Eu não fiz pedido. Você vê como que Deus é bom, como que ele se preocupa com a gente, como que ele se preocupa com as nossas aflições. Eu nem pedi, e o meu pensamento, pelos meus pensamentos, ele viu, né, que eu estava preocupada com aquilo, e ele conectou já que aquilo deu tudo certo, sabe? Não precisou de eu ir atrás de ninguém, sabe? Então assim, eu tinha pessoas, né, que poderiam, que tem influência para fazer isso lá dentro da igreja, e não precisou. Então assim, foi Deus mostrando, eu estou com você, basta você pensar, eu sei todos os seus pensamentos. Então assim, gente, eu quis, né, dividir isso com vocês para ver que Deus sempre está com a gente, tá? Ele nunca nos desampara, mesmo quando a gente pensa que ele não está nos amparando. Deus me esqueceu, tô passando isso tudo, né? Ele não esquece. Às vezes você tá passando porque tem que passar, gente. Isso aqui são provas e expiações, sabe? São coisas que a gente tem que passar aqui mesmo. Então assim, tem situações que não tem como a gente fugir, mas tem como a gente passar com fé, passar com esperança, passar com dignidade. Então assim, sem cair, né? Mesmo em situações difíceis, igual eu estava vivendo naquele momento, uma situação muito difícil, né? Da gente saber toda a situação e tá ali só esperando, né, o momento do pior. Então assim, como o pior chegou, mas chegou com leveza para mim. Eu vou responder por mim, né? Não posso falar por outras pessoas, mas para mim chegou com leveza porque foi feita a vontade de Deus, né? E foi feito o melhor para minha mãe naquele momento, que foi, né, a partida dela daqui, até mesmo pelo sofrimento que ela estava, né? E eu até hoje tenho meu coração assim totalmente leve com isso. E eu tenho certeza que foi Deus, né, e os anjos dele e toda a espiritualidade amiga, né, que sempre esteve comigo também, intercedendo por mim.
e por todos que estavam vivendo aquele momento ali. Então eu queria deixar isso aí para vocês, uma palavra de força, né, para quem tá vivendo algum momento difícil aí, tá? Nunca perca sua fé em Deus. Deus existe, pode ter certeza. Eu tive essa certeza, sempre tive, mas ele se mostrou assim tão genuinamente para mim, sabe, naquele pensamento que eu tive. Eu lembro disso, nunca vou esquecer. E eu agradeço muito a Deus por isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Força aí para quem estiver passando momentos difíceis, porque nessa caminhada aqui da Terra sempre vai ter, né? Vem um atrás do outro às vezes, e só com Deus com a gente, firme, que a gente consegue ir caminhando, né? Porque aqui é só uma passagem, tudo passa, menos Deus, tá? Na vida da gente. Tchau, fica com Deus. Obrigada.